presente trabalho trata-se as classificações de grupos sucessionais em plantas são realmente confiáveis. Trabalho feito em parceria com Natália Monalisa, sob orientação do professor Flávio Nunes. O processo de sucessão secundária, ele está embasado na substituição de espécies as quais possuem histórias de vidas diferentes entre si e papéis ecológicos diferentes. Daí essa motivação de substituição de espécies, já que elas possuem requerimentos ecológicos diferentes, seja na luminosidade, seja no espaço requerido, ou mesmo nos vários recursos que elas necessitam em cada fase de vida. Por que se estudar e se entender grupos funcionais de sucessão? Primeiro que eles dão uma compreensão mais global da dinâmica sucessional e temporal de uma comunidade, é uma espécie de caracterização de alguns grupos específicos de espécies e também dos papéis que essas espécies desempenham, daí a sua importância. E por fim, porque podem ser chaves para programas de conservação e restauração, porque muitos desses programas eles não têm o sucesso referido porque não há o conhecimento de quais espécies devem ser colocadas no início, no meio e no final desses programas. No entanto, essa classificação em grupo sucessional ela também pode ter alguns problemas, principalmente quanto à definição desses grupos. Bom, inicialmente, existem diferentes sistemas de classificação propostos por diferentes autores, e esses sistemas são muitas vezes arbitrários e subjetivos. As respostas dos indivíduos eles também podem variar, já que existe plasticidade entre as espécies. Além do mais, os limites de classificação eles nem sempre são claros e eles dependem de muitos critérios definidos por cada autor, ou seja, isso varia conforme a classificação em que se vai utilizar. E por fim, há uma carência muito grande de dados biológicos e o que leva muitas vezes a inferências de alguns requerimentos ecológicos, o que no momento não é considerado confiável. Bom, foram trabalhados 3 sistemas de classificação. O primeiro deles é o de Budowski, proposto em 1965. Foi um dos primeiros sistemas propostos. Ele divide as espécies em 4 grupos. As pioneiras, que necessitam de luz plena para germinar, e são espécies menores, com ciclo de vida mais curto, com um crescimento mais rápido. As secundárias iniciais, que também germinam e têm crescimento de suas plântulas em sol, no entanto, têm um retardamento maior no seu ciclo de vida, pode atingir o estrato médio e alturas um pouco superiores. Secundárias tardias, que germinam e estabelecem suas plantas na sombra e possuem um ciclo de vida um pouco mais longo, e por fim climáxicas, que é muito semelhante às secundárias tardias, só que possuem um ciclo de vida ainda maior, com estratos maiores, possuem uma longevidade maior, e também germinam e se estabelecem sobre a sombra do dossel. Esse é um sistema que utiliza muitas características secundárias, como a altura que a planta atinge, o estrato que ela pode ocupar, o tipo de dispersão, a queda foliar ou não. Isso, para essa classificação, é indispensável para que você possa refinar em que grupo a espécie está. No entanto, nem sempre se encontram todas essas características disponíveis na literatura. Bom, o próximo sistema de classificação é de Denslow, proposto em 1980, que divide as espécies em 3 grupos: especialistas de grande clareira, que se estabelecem a pleno sol; especialistas de pequena clareira, que se estabelecem numa condição intermediária; e especialistas de subbosque, que germinam e se estabelecem sobre a sombra do dossel. E essa é uma classificação um pouco diferenciada quanto aos requerimentos, já que ela leva em consideração o papel de cada espécie, não só a luminosidade ou não, mas o papel de cada espécie dentro da comunidade, bem como a partição de nicho entre essas espécies. E é, por vezes, difícil de se encontrar na literatura bibliográfica artigos que especifiquem esse tipo de requerimento. Por fim, o sistema de classificação de Swain e Whitmer, proposto em 1988, que é um sistema considerado dicotômico, que divide apenas em dois grupos, pioneiras e climáxicas. As pioneiras germinam e crescem a pleno sol,
ao passo que as climáxicas germinam e se estabelecem à sombra do dossel. Em alguns casos, algumas características secundárias elas podem estar ligadas a um ou outro grupo dessas espécies. No entanto, as características preponderantes realmente é a germinação, estabelecimento na presença ou ausência de sol. Os objetivos do trabalho, então, foram pesquisar se há na literatura científica informações suficientes sobre a germinação e estabelecimento das plântulas das espécies estudadas, que as permita classificar cada uma dessas espécies em uma categoria. Em segundo, as informações encontradas elas possuem o mesmo nível de confiabilidade e qualidade ou não. Fim, se baseado em cada sistema de classificação e as suas características intrínsecas, se podemos afirmar que os três sistemas têm a mesma quantidade de informações e, sobretudo, essas informações são confiáveis. Na metodologia, foram utilizadas 100 espécies de árvores coletadas em fragmentos ao redor de Alfenas, localizada no estado de Minas Gerais. Foram feitas buscas de artigos sobre essas espécies, principalmente quanto à germinação e estabelecimento. Essa busca de artigos foi feita em bases científicas como Cielo, Google Acadêmico, Web of Science e alguns outros, durante os meses de dezembro de 2009 a julho de 2010. Foi feita uma análise desses artigos, principalmente das metodologias de classificação das espécies nas categorias sucessionais que os artigos apresentavam, e depois de toda essa busca e análise, foi separado um critério principal que para a gente é ideal para se classificar as espécies dentro de grupos sucessionais, que é a germinação e ou estabelecimento na presença ou ausência de sombreamento. A partir do estabelecimento desse critério principal, foram separados quatro categorias de informações das quais nós encontramos. Informações consideradas confiáveis, quando essas informações indicavam experimentalmente, com um experimento de laboratório ou mesmo em campo, se a espécie ela germinava na presença ou não de luz e se esse estabelecimento também ocorria na presença ou não de luz, podendo ter também agregado características secundárias como altura, DAP, extrato em que ela se encontrava, tempo de vida, ciclo de vida, tipo de dispersão, entre outros. Informações confiáveis, mas insuficientes para classificação. Quando as informações encontradas elas foram confiáveis, só que muitas vezes faltava alguma informação secundária, por exemplo, altura ou ciclo de vida, sobretudo para a classificação de Budowski, essa categoria foi muito importante. Informações não confiáveis, quando não houve o teste, seja em laboratório, seja em campo, da germinação e estabelecimento dessas espécies. Muitas vezes os autores utilizavam de observações pontuais ou apenas dados observacionais, ou citações de citações em que no final não se encontrava uma base experimental para se confirmar o trabalho. Ou, por fim, sem informações em que nenhum tipo de informação foi encontrado sobre a espécie. Na análise estatística, essas quatro categorias elas foram confrontadas para a par através de um teste G, que é um teste de proporção, com correção de Williams. Quanto aos resultados e discussões, nós encontramos que o máximo possível de espécies sem informações foi 46%, ou 46 espécies, para dentro, e essa variação de 24% a 46% de espécies sem informação se deve à falta de pesquisa sobre biologia básica para muitas espécies e principalmente pela supervalorização de estudos de modelagem em detrimento a estudos de histórias de vida sobre as espécies, já que muitas vezes estudos de modelagem são mais valorizados no meio científico. No entanto, não se pode deixar de lado estudos sobre a história de vida que são necessários para separar as espécies em grupos, que é considerado de uma certa forma básico. O máximo encontrado no grupo de informações confiáveis, mas insuficientes, foi de 17 espécies para Budowski. E essa maior porcentagem em Budowski se dá à necessidade de que dessa tipo de classificação de
possui algumas características secundárias que ajudam no refinamento dessa classificação. Existe uma carência ainda maior de informações pós-estabelecimento dessas espécies. Depois que pós-estabelecimento dessas espécies, daí essa classe de 17 espécies nessa categoria de Budowski. O máximo encontrado de 38 e 37 espécies com informações não confiáveis se dá sobretudo aos autores utilizarem muitas vezes de observações de campo, citações, observações pontuais ou mesmo inferências teóricas, que em si elas não podem ser consideradas confiáveis para uma classificação mais holística das espécies. E essas informações por si só elas não podem definir uma única classificação da espécie. São necessários experimentos e pesquisas mais aprofundadas para que a espécie não fique com classificações dúbias por outros autores. A classificação de Jane Whitmer foi a que maior possuiu espécies classificadas com dados confiáveis, com índice de 38 espécies, e esse sistema ele pode ter tido esse maior índice de espécies classificadas confiavelmente por ser eficiente principalmente quanto à simplicidade de características que requer, o menor número de categorias, porque é um sistema dicotômico, são critérios simples de se analisar e por consequência, ele acaba sendo um critério menos subjetivo, menos arbitrário. No entanto, em alguns casos, mesmo características simples, elas podem ser difíceis de se medir, sobretudo quando a gente trabalha em ambientes muito ricos em espécies, em que a carência de informação é alta, sobretudo informação de qualidade. Bom, quanto ao teste estatístico, não foi encontrada nenhuma diferença entre os sistemas. Dessa forma, a gente aconselha o uso de qualquer um dos 3 sistemas, desde que seja empregado um rigor científico. No entanto, a gente deve perceber que em um ou outro sistema a viabilidade de se obter informações é muito maior. Então, por critério de praticidade, deve-se muito mais fácil se utilizar um sistema que é confiável e que, no entanto, que as informações são também fáceis de se obter. Bom, essa filtragem de informações e o cuidado ao repassá-lo, então, eles são de extrema importância, principalmente nessa área de pesquisa. No entanto, a gente tem que observar que algumas espécies elas podem apresentar um comportamento de plasticidade, o que não quer dizer que o pesquisador não teve rigor científico, mas sim que é uma característica intrínseca da espécie. No caso das nossas espécies estudadas, Macaerium hirto e Leandris cabra apresentaram essa forte plasticidade com pesquisas experimentais comprovadas em literatura. E essas respostas distintas elas são fruto principalmente de comportamentos variáveis dessas espécies, que já é próprio da espécie, e também variações conforme o habitat em que ela está inserida. Essas variações conforme mudança de temperatura e de condições do próprio ambiente. Condições e restrições do próprio ambiente. Existe uma grande crítica aos grupos funcionais de sucessão, sobretudo pela sua subjetividade. Algumas novas abordagens estão sendo propostas, como se analisar, dividir as espécies pela sua taxa de crescimento, pela sua morfologia foliar ou mesmo pela sua ecofisiologia. No entanto, essas novas abordagens elas requerem tantos dados e dados de obtenção tão complexa e demorado e custoso quanto os que nós utilizamos agora para divisão em grupo sucessional. Logo, mesmo que essa nova proposição de abordagens, o problema inicial, que é a falta de dados e principalmente a falta de dados confiáveis, ele não foi resolvido. Então, por mais que essas abordagens sejam interessantes, nós não estamos resolvendo a parte de se obter mais dados e mais dados de confiança. O pesquisador ele tem que ter em mente que entre o recolhimento das informações e a confiabilidade dessas informações obtidas deve ter um custo-benefício. Muitas vezes não é possível se obter informações de qualidade mediante o uso de um longo período de tempo e de muito recurso financeiro. Então, realmente, daí são necessárias buscar novas estratégias mais eficazes e otimizar as estratégias já existentes para essa classificação. Caso contrário,
não é de grande valia surgirem novas abordagens que não otimizem o problema, que não tentem resolver o problema até então proposto. Por fim, qualquer uma das três classificações, dos três sistemas de classificações estudados, é indicado é válido. Todavia, a curto prazo, enquanto não há um montante suficiente de informações desejáveis, o que se sugere é que se use o sistema de Swain-Whitmer, que foi aquele que pareceu mais simples, mais confiável e em que foi obtido o maior número de espécies classificadas com confiança.